As palavras para um bom dia. Continuando em nossa semana de poesias de mulheres negras, hoje eu vou apresentar aqui, para quem não conhece, uma poeta negra norte-americana, nascida no Harlem, né, mas descendente de pais caribenhos, então ela é dita afro-caribenha americana, né? E ela foi uma feminista, lésbica, militante dos direitos da mulher, e teve uma coisa muito interessante, que ela morou alguns anos na Alemanha, onde ela trabalhou com afro-alemãs, olha só, por incrível que pareça, existem negras alemãs, né? E obviamente que ela morou na década de 80, entre 80 e poucos e 90, e é claro que na época o racismo era grande. Eu mesma morei na Alemanha, vocês sabem, 3 vezes, e quando eu morei a última vez, em 94, 95, conheci algumas companheiras brasileiras, negras, né, e vi o quanto que elas eram objeto de racismo, né? O racismo é estrutural, né, em todos os países cuja maioria é branca, né? Aqui no Brasil, que é um absurdo, né, porque a maioria não é branca, né? Nós temos um contingente de negros e de descendentes de afro-brasileiros maior do que brancos, né? Mas em todos os países onde os brancos predominam ou têm o poder, né, os negros são discriminados, né? Na própria África do Sul, quando os brancos detinham o poder, né, houve aquele sistema terrível do apartheid, que eu também conheci na época do apartheid, era chocante, era um absurdo, né? E felizmente, graças às lutas dos negros, do Nelson Mandela, de outros, conseguiram reverter essa questão lá, e hoje os negros participam do governo, e enfim. Mas eu queria apresentar então a Audre Lorde, né? E nós vamos ver aqui 2 poemas dela. Um é sobre a mãe. Interessante que muitas poetas negras, né, falam da mãe, né, porque a ancestralidade materna na cultura afro é muito forte, né, porque justamente quando a mulher fala, né, das suas origens, das suas raízes, a mãe é algo muito marcante, né, porque é através dessa ancestralidade materna, matriarcal, né, que se transmite essa seiva do sangue africano, da cultura, dos cantos, das tradições, né, então passa de mulher para mulher. Eu vou começar lendo essa e depois vou ler uma outra poesia que é muito interessante porque ela, embora seja americana, ela fala dos orixás, né, então do candomblé, porque vocês sabem que nos Estados Unidos não tem, né, as religiões afro nunca se desenvolveram lá, né, porque foram tão reprimidas e todos os negros se converteram ao protestantismo, ao cristianismo, que não existe tradições afro como existe no Brasil, na América Central, não existe, né? Foi uma absorção total, né, dos afrodescendentes para a cultura cristã. Quando os afrodescendentes nos Estados Unidos querem fazer uma resistência e fazem uma resistência contra o cristianismo que foi imposto, muitos deles adotam o islamismo, né? Então há um contingente de negros americanos que são islâmicos. Então vou começar aqui lendo a poesia da mulher negra mãe. Não te lembro macia, mas pelo teu amor pesado eu me tornei uma linguagem da tua carne que já foi delicada, partida em esperas traiçoeiras. Quando chegam estranhos e me saúdam, teu espírito envelhecido faz uma reverência cintilando de orgulho, mas você já guardou esse segredo no centro das fúrias, me pendurando com seios vastos e cabelo áspero, com sua própria carne cindida e olhos fundos de dor, enterrados em mitos de menor valia. Mas eu descasquei tua raiva até o cerne do amor. E olha, mãe, eu sou um templo escuro onde teu verdadeiro espírito se eleva, belo e duro como castanha, pilar contra teu pesadelo de fraqueza, e se meus olhos ocultam um esquadrão de rebeliões conflitantes,
eu aprendi com você a me definir por suas negações. Muito, muito contundente, né? Essas poesias das mulheres negras são carregadas dessa dor profunda da opressão que sofreram duplamente, né? Pelo racismo e pelo patriarcado. A mulher negra sofre com as mulheres brancas o patriarcado e com os homens negros o racismo, mas às vezes e muitas vezes, e na maioria das vezes, elas sofrem dos próprios homens negros o patriarcado. E agora o outro poema, Os Ventos da Orixá. Essa terra não será sempre estrangeira. Quantas de suas mulheres sofrem para suportar suas histórias robustas e gritando como a terra em erupção de grãos, ou açoitadas em correntes de veludo e mudas, feito garrafas, mãos debatendo traços de resistência nas costas de outrora amantes, metade da verdade batendo no cérebro como um tubo irritado de vapor. Quantas, ansiando por trabalhar ou abrir-se em fenda, para que os corpos, se ventilando ao silêncio, possam planejar o próximo gesto? Tiresias levou 500 anos, dizem, para fazer-se mulher, ficando menor e mais escura e mais poderosa, até que, feita a nós, foi dormir numa garrafa. Tiresias levou 500 anos para se tornar mulher. Portanto, não se desespere com seus filhos. Lendas impacientes falam por minha carne, mudando essas formações terrenas, espalhando-se. Eu vou me tornar eu mesma um encantamento. Personagens multiformes, ruidosas e escuras, saltando de volta e adiante em páginas brandas. E mãe Iemanjá, levanta os seios para começar meu parto, perto d'água, a linda Oxum, e eu deitamos juntas. No calor da verdade do seu corpo, minha voz fica mais forte. Xangô, será meu irmão, trovejando o mar afora. A terra vibra na nossa escuridão, avolumando um na outra dentro. Ventos de alerta vão nos anunciar vivendo. Feito Oiá, Oiá, minha irmã, minha filha, destrói a crosta das praias prontas, e o riso negro de Exu aparece na reta areia adormecida. O coração da tradição desse país são seus homens de trigo, morrendo por dinheiro, morrendo por água, por mercados, por poder, sobre as proles de toda a gente. Eles se sentam com suas correntes na terra seca deles, antes que caia a noite, contando causos enquanto esperam seu tempo terminar, esperando que os jovens possam ouvi-los. Medos que vibram a terra cobrem seus inexpressivos rostos, cansados. Muitos deles gastaram suas vidas e suas esposas na labuta. Muitos deles nunca viram praias. Mas enquanto Oiá, minha irmã, sai pela boca de seus filhos e filhas contra eles, vou me avolumar nas páginas de seus arautos diários, saltando para fora dos almanaques. Em vez de responder à busca deles pela chuva, eles vão me ler a nuvem negra, significando algo inteiro e diferente. Quando os ventos da orixá sopram, até as raízes da grama se apressam. Vejam a contundência, a força dessas poesias de uma mulher negra norte-americana, Audre Lorde. E essas foram as nossas boas palavras para um bom dia desta semana dedicada à poesia negra feminina.